Sobre outra questão, na verdade, a coletiva é sobre a Operação Lábaro, então eu não vou responder questões que não digam respeito a esse assunto em particular. Então, peço desculpas. Eu já falei um pouquinho sobre isso anteriormente, não teria nenhum problema em falar, mas foge um pouquinho da pauta. Então, vou pedir aí a compreensão da senhora. Tá. Chamado Nery Macedo, Verdes Mares. Para ficar bem claro que o senhor precisa de conhecimento, foi prematuro o anúncio por parte do presidente, uma vez que não houve essa discussão no colega. Não é prematuro, nós discutimos isso aqui agora. Mas e o anúncio? A pergunta do colega era no sentido do anúncio. Não, é prematuro, nós discutimos isso aqui agora. Agora, no momento, não. Não cabe. Nova pretensão, mas ainda é prematuro qualquer afirmação de que poderá ser acolhida. Bom dia, ministro. Minha pergunta vai para o senhor. Eu sei que o senhor já falou que queria se restringir apenas aos temas da operação, mas eu gostaria de insistir com uma questão. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que enviaria um projeto de lei que previa o excludente de ilicitude para produtores rurais. A gente apurou que esse assunto não tinha sido discutido ainda com o Ministério e ontem o senhor deu uma entrevista dizendo que isso ainda estava muito incipiente. Eu gostaria primeiro de saber o seguinte, lhe incomoda que o presidente faça esses anúncios de projetos que são afeitos à sua área sem que isso seja discutido com o senhor? Não, desculpe, mas eu vou manter estrito aí na questão da pauta. Em outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. Mas não sobre o objeto aqui específico da mesa. Bom, então pedir a compreensão de todos. Tenham todos um bom dia aí. A minha pergunta era para o senhor. Se for sua Operação Lavra, tudo bem. Não, é porque, na verdade, diz respeito à segurança pública, eu vou insistir um pouquinho, porque alguns juristas dizem que o direito à vida se sobrepõe ao direito à propriedade. Esse projeto de excludente de licitude poderia, enfim, está se sobrepondo ao direito à vida, que é o direito principal, uma cláusula pétrea da Constituição, e por si só esse projeto já seria inconstitucional. E também há muitas críticas de que isso poderia aumentar ainda mais as tensões no campo, aumentar mortes, assassinatos, esses conflitos. É uma questão muito sensível, ministro. Queria que o senhor desse a análise do senhor com relação a esse assunto. Obrigada. E são dois problemas. Um, que não diz respeito à Operação Labro. Dois, porque eu já respondi a questão, né, dizendo, olha, não é o caso de debater essa questão aqui agora, seja pela estar fora de pauta, seja porque é uma questão ainda discutida dentro do governo. Ministro, tem umas 4 ou 5 pessoas que são inscritas para fazer pergunta, não dá para a gente organizar que todo mundo faça? Mais seguro. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao senhor diretor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado, que fará a sequência da apresentação. Bom dia a todos. Alô. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, cumprimentar o nosso diretor de operações, João Francisco, e todos os companheiros da imprensa para esta coletiva de hoje. E apresentar rapidamente aqui qual é o propósito da Operação Lábaro. Essa operação ela visa trazer a mobilização de policiais rodoviários federais em todo o Brasil. Nós estamos mobilizando a partir aí do dia 14 de março 500 policiais rodoviários que são distribuídos para atuar em 5 regiões, em operações de enfrentamento ao crime, de crimes transfronteiriços e também de ações de segurança viária. A operação teve início em 14 de março, como dito, e ela deve continuar até o dia 31 de dezembro, onde nós vamos fazer uma avaliação
e a continuidade dela para o ano seguinte. Basicamente, ela faz a convocação desses 500 servidores e nós trabalhamos previamente com o nivelamento de todos eles nas atuações que serão realizadas. Isso traz um ganho de capacitação, né? Então nós temos policiais treinados, já fizemos treinamento em 703 policiais nesses 45 dias, e eles passam a atuar com um foco em cada uma das regiões, respeitando as peculiaridades de cada região do país, passam a atuar numa ação previamente planejada entre a área de operações nossa e a área de inteligência. Resultados que nós já temos alcançado durante esses dias: nós já tivemos quase 700 mil veículos fiscalizados só nesta operação, 600 mil pessoas fiscalizadas, né? A apreensão de maconha, mais de 18 toneladas até o dia 29. No dia 30 tivemos mais uma apreensão grande dentro da operação de 5,5 toneladas. Aqui fruto também de um trabalho, senhor ministro, de integração que tem sido o norte e a orientação que o senhor tem passado desde o início da gestão. Então, são resultados importantes. Cocaína, mais de 2 toneladas apreendidas, cigarro, que é uma atuação muito forte de financiamento do crime organizado, tem sido o foco de apreensões nossas, armas, munições, enfim. Então tem dado um resultado interessante, tem colocado em pauta rotas do crime organizado, que são dinâmicas, mas a polícia previamente tinha um conhecimento e hoje tem uma condição de atuar efetivamente na neutralização dessas ações. Basicamente, a operação é essa, uma integração com outras forças, é um fortalecimento da atividade de inteligência, é uma disponibilidade de efetivo convocado, que estão atuando na atividade planejada pela polícia, mas também disponível para qualquer ação inopinada que neste período aconteça e precise apoiar outras regiões. Basicamente seria essas questões iniciais e a gente se colocar aí à disposição para as perguntas. Bom, conforme as inscrições, vou passar a palavra então para os repórteres. Primeiro, do Jornal Metrópolis, a Luciana Lima. Eu só vou fazer uma referência aqui primeiro, pedir um minutinho. Só parabenizar aqui a Polícia Rodoviária Federal por esses esforços. E basicamente a ideia aqui os recursos são limitados, né? Os recursos humanos da PRF, os recursos financeiros, os recursos de equipamentos são limitados. Nós gostaríamos que fossem maiores, vamos trabalhar para que sejam maiores, mas sendo limitados tem que se extrair o melhor deles, e para se extrair o melhor deles tem que se utilizar a inteligência para coordenar essas ações, como tem sido feito, e igualmente concentração de esforços. Ao invés de dispersar todas essas pessoas, homens e mulheres aí da Polícia Rodoviária Federal, sem que haja uma ação efetiva, a Operação Lábaro passa pelo pressuposto da necessidade de concentração com inteligência em determinadas vias. Claro que isso com mobilidade, porque essa atividade é extremamente dinâmica, da coibição de não só delitos de trânsito, mas igualmente, nem sei se fugindo da função originária da Polícia Rodoviária Federal, eu acredito que não, mas também atuando em detrimento aí do tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso tem resultado isso tem, por consequência, a apresentação desses resultados bastante expressivos, né, em matéria principalmente aqui de não só autuações, redução, né, que tem havido nessas operações especiais dos acidentes de trânsito, mas igualmente de apreensão de quantidade significativa de armas e de drogas. Chamou a atenção aqui, diretor, 10 de abril,
468 quilos de cocaína apreendidas, quilômetro 7 da BR-463. Particularmente chamou a atenção porque consta aqui que seria destinado a Maringá, essa cocaína, minha cidade natal. Então, agradeço também em relação por esse ponto. E devolvo a palavra aí. Ok, obrigado, ministro. Então, vamos passar então a pergunta para a Luciana. Luciana Lima, eu sou do portal Metrópolis. Eu tenho uma pergunta para o Adriano Furtado e outra para o ministro Sérgio Moro. Para o Adriano, eu gostaria de saber o seguinte: não se trata de um trabalho já corriqueiro da Polícia Federal, essa operação, o que ela traz de novidade? Porque, né, é o trabalho da Polícia Federal fazer esse tipo de inspeção, fazer esse tipo de apreensão, né, e de também cuidar dessa relação transfronteiriça. Eu gostaria de saber o seguinte: o que essa operação traz de novo para a Polícia Federal? Em relação ao ministro Sérgio Moro, eu gostaria de perguntá-lo sobre a entrevista do ex-presidente Lula. Gostaria de saber como o senhor recebeu aí a crítica de que o senhor não sobreviverá na política. Foi feita pelo ex-presidente Lula. Luciana, né? Luciana, você abordou bem a temática, e aqui já fazendo um paralelo com o que o nosso ministro colocou. A Polícia Rodoviária Federal tem 71 mil quilômetros de rodovias, né? Nós temos 437 unidades operacionais e nós temos um trabalho ordinário que ocupa os recursos que nós temos, que é o atendimento, o plantão, o atendimento de acidentes, de ocorrências. O que nós temos de novo aqui? Nós trouxemos uma concentração de servidores, já feitos em outros momentos, mas com foco único, de atuação em um único estado. O que nós trouxemos de novo? E aí, com a orientação do nosso ministro e com o planejamento de trabalho que o Ministério vem colocando de fortalecimento da integração e da atividade de inteligência. Nós mapeamos, e temos isso mapeado, as rotas, e aí os crimes transfronteiriços, eles não necessariamente precisam ser abordados na entrada da fronteira, até porque é um desafio muito grande a fronteira seca que o Brasil tem. Então ele tem um comportamento dentro das vias, das rodovias federais. Este comportamento está trazendo o planejamento da Operação Labra. Aí nós temos um efetivo que está fora do ordinário e focado nessas atuações com prévio planejamento, orientado pela inteligência e com o fortalecimento da integração. Os resultados vêm mostrando várias apreensões fora do cenário que antes não estava acontecendo. Aqui nós trouxemos, em termos de números, né, nós trouxemos ali 18 toneladas nesses 45 dias de operação. A polícia já tem este ano apreensões de 63 toneladas de maconha. É um volume razoável, quase 6 toneladas de cocaína, que chegam nos grandes centros, que promovem a violência e que, mais do que isso, financiam a atuação do crime organizado. Então, o que nós estamos fazendo é atuando no país todo, de forma coordenada, orientada pela inteligência e com foco na integração. Sobre outra questão, na verdade, a coletiva é sobre a Operação Lábaro, então eu não vou responder questões que não digam respeito a esse assunto em particular. Peço desculpas. Eu já falei um pouquinho sobre isso anteriormente, não teria nenhum problema em falar, mas foge um pouquinho da pauta. Então vou pedir aí a compreensão da senhora. Tá. Chamando Nery Macedo, Verdes Mares. Bom dia. Nelly Macedo, Sistema Verdes Mares, tá? Diário do Nordeste. Então, eu queria que fosse feito um recorte mais específico, assim, por região, resultados na região Nordeste e, se possível, falar alguma coisa em relação ao estado do Ceará. Por favor. Bom dia.
Em especial a questão do Ceará, mas do Nordeste em geral, nós estamos desenvolvendo operações lá desde antes da Operação Lábaro, propriamente dita, desde a crise do sistema penitenciário na região. A atuação da PRF no Ceará nunca foi tão forte quanto foi naquele período. Nós movimentamos 300 policiais rodoviários federais para lá e a atuação, juntamente com as demais forças de segurança, foi necessária e suficiente para, naquele momento, conter aquela crise. Nós temos os resultados por estado e por região e a área de comunicação vai disponibilizar depois, ao final da coletiva. Como o nosso diretor-geral falou, nós trabalhamos muito com a diretriz que é a do Ministério da Justiça, no campo da integração, do enfrentamento à corrupção, mas da repressão qualificada à criminalidade. Então, essa operação tem a questão da inteligência como um pano de fundo, mas principalmente o sair do enxugar gelo e não apenas ficarmos nas prisões e apreensões, mas trabalhar com as polícias judiciárias depois para visar o enfrentamento que é a diretriz do MJ, o enfrentamento qualificado da criminalidade. Os resultados são satisfatórios no aspecto quantitativo, mas essa operação também tem um diferencial, que é a questão da capacitação dos servidores. Como o ministro da Justiça pontuou, nós trabalhamos com recursos humanos limitados e trabalhar com direcionamento tem a ver com esse contexto. Nós priorizamos os trechos que são os mais críticos para a acidentalidade ou para a criminalidade em geral, mas em especial os delitos transfronteiriços dentro da diretriz do Ministério da Justiça de enfrentar as mortes violentas. Em geral, nos grandes centros, o emprego de arma de fogo é uma realidade para prática desses homicídios e com causa direta ou indireta do tráfico ou consumo de drogas. Então, dentro desse viés, dentro dessa diretriz de enfrentamento às mortes violentas, nós estamos direcionando os recursos para o enfrentamento em especial desses delitos. E os resultados, todos eles quantitativos, nós vamos divulgar após a coletiva. Gabriel Palma, TV Globo. Bom dia. Bom dia, Gabriel Palma da TV Globo. Minha pergunta vai para o ministro ou para o diretor da PRF. Ano passado foi iniciado um concurso para 500 novas vagas para a Polícia Rodoviária Federal. O ministro Moro, inclusive, comentou dessa dificuldade de pessoal. Recentemente, no caso da Polícia Federal, houve um anúncio de uma convocação de mais 500 aprovados. No caso específico da PRF, há alguma possibilidade de um aumento no número de convocados? Há alguma atuação hoje do Ministério no sentido de aumentar o número de chamados desse concurso? Olha, é uma boa questão. Na verdade, há um pleito do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que também está sendo apoiado pelo senhor Presidente da República, em relação à contratação dos excedentes da Polícia Federal. Esse pleito está bem encaminhado junto ao Ministério da Economia. Acredito que ele será atendido. E após, nós averiguaremos essa possibilidade de proceder de uma forma semelhante em relação também à PRF. Tudo dependendo, porém, aí da questão econômica. Nós estamos numa crise fiscal, os recursos são limitados e teremos que conversar bem com o Ministério da Economia. Mas dentro daquela perspectiva da fundamentalidade da segurança pública, né, certamente imagino que haverá bons olhos para essa nova pretensão, mas ainda é prematuro qualquer afirmação de que poderá ser acolhida. Bom dia, ministro. Minha pergunta vai para o senhor. Eu sei que o senhor já falou que queria se restringir apenas aos temas da operação, mas eu gostaria de insistir com uma questão. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que enviaria um projeto de lei que previa o excludente de ilicitude para produtores rurais. A gente apurou que esse assunto não tinha sido discutido ainda com o Ministério e
ontem o senhor deu uma entrevista dizendo que isso ainda estava muito incipiente. Eu gostaria primeiro de saber o seguinte, lhe incomoda que o presidente faça esses anúncios de projetos que são afeitos à sua área sem que isso seja discutido com o senhor? Não, desculpe, mas eu vou manter estrito aí na questão da pauta, né? Em outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. Mas não sobre o objeto aqui específico da mesa. Bom, então pedir a compreensão de todos. Só respondendo então genericamente, existem políticas públicas que são formuladas dentro do governo e com interação das diversas pastas envolvidas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando há essa pertinência temática. E essas políticas públicas estão, vamos dizer assim, são gestionadas, discutidas, há idas e vindas, há avanços, há recuos. Então, assim, é muito prematuro discutir essas questões sem que nós tenhamos já política pública absolutamente delimitada. Só para esclarecer, para ficar bem claro que o senhor precisa de conhecimento, foi prematuro o anúncio por parte do presidente, uma vez que não houve essa discussão no colega do... Não é prematuro, nós discutimos isso aqui agora. Mas e o anúncio? A pergunta do colega era no sentido do anúncio. Não, é prematuro, nós discutimos isso aqui agora. Agora, no momento, não cabe. Bom dia, Marcelo Costa, TV Bandeirantes. Sobre a Operação Lábaro, eu gostaria de saber em que região houve o emprego do maior número de servidores da Polícia Rodoviária Federal, dada a demanda dessa localidade. Qual é a região, qual o estado que houve? Foram 5 regiões, depois na apresentação a gente define ali de forma mais visual, para ficar mais prático para a compreensão, mas o emprego do efetivo é proporcional ao efetivo empregado em cada uma das regiões. São 500 policiais mobilizados. Uma outra situação é que esses policiais também serão os empregados em caso de uma demanda inopinada de interesse da União, como já tivemos algumas desde o início do novo governo. Mas respondendo então de forma mais objetiva, o maior emprego de efetivo foi na região que a gente chama de área alfa, que é a do Mato Grosso do Sul até o sul do país. E as apreensões do estado nosso, que responde pelo maior número de apreensão, hoje é o Mato Grosso do Sul, pela questão de localização e também de competência dos policiais que trabalham naquela região. São 500 policiais no país inteiro e, por razões de segurança orgânica para a operação, nós não estamos anunciando quantos estão trabalhando efetivamente em cada local. A dinâmica da operação não é ostensiva no anúncio inicial, e sim na divulgação dos resultados. Ela iniciou em 14 de março, pelas mais diversas razões, mas principalmente para não prejudicar os resultados, nós tratamos de não anunciá-la antes de termos um resultado mais efetivo, e também porque ela vai continuar até o final do ano, mas desta forma dinâmica, atuando nas 5 regiões do país, mas sem aviso prévio e sem dizer quantos policiais estão empregados em cada etapa da operação. Eu só vou aqui interromper um minutinho. Eu vou pedir escusas, deixar aqui o pessoal da Polícia Rodoviária para continuar respondendo as questões. Tenham todos um bom dia aí. A minha pergunta era para o senhor. Se for sua Operação Lavra, tudo bem. Não, é porque, na verdade, diz respeito à segurança pública, eu vou insistir um pouquinho, porque alguns juristas dizem que o direito à vida se sobrepõe ao direito à propriedade. Esse projeto de excludente de licitude poderia, enfim, está se sobrepondo ao direito à vida, que é o direito principal, uma cláusula pétrea da Constituição, e por si só esse projeto já seria inconstitucional. E também há muitas críticas de que isso poderia aumentar ainda mais as tensões no campo, aumentar mortes, assassinatos, esses conflitos. É uma questão muito sensível, ministro. Queria que o senhor desse a análise do senhor com relação a esse assunto. Obrigada.
E são dois problemas. Um, que não diz respeito à Operação Lábaro. Dois, porque eu já respondi a questão, né, dizendo, olha, não é o caso de debater essa questão aqui agora, seja pela estar fora de pauta, seja porque é uma questão ainda discutida dentro do governo. Ministro, tem umas 4 ou 5 pessoas que são inscritas para fazer perguntas. Dá para a gente organizar aqui que todo mundo faça? Colocar. Pode prosseguir com as perguntas do professor da política. Bem, senhores, dando sequência às perguntas relativas à Operação Lábaro, Isadora Peron falou. Eu vou fazer uma pergunta correlata, sem o ministro aqui. Tem uma proposta aqui no MJ de baixar o imposto sobre o cigarro para diminuir o contrabando. Vocês concordam com essa linha? Vocês que estão aí na linha de frente, né, de apreensão, não seria mais fácil reforçar esse trabalho da polícia nessa área do que diminuir imposto para um produto tão nocivo à saúde da população? Isadora, né? Isadora, este assunto, acho que aproveitando muito que o nosso ministro colocou, é um assunto em debate. Todos os assuntos, as propostas que o governo passa, ele sofre ampla discussão justamente para ele ganhar maturidade. Esse é um tema que está em discussão. Da nossa parte, a orientação é fazer o enfrentamento ao cigarro que entra no país, e nós temos números importantes de apreensões do cigarro. Entendemos que o cigarro alimenta o crime organizado financeiramente, sem contar os males que produzem à saúde. Há informações consistentes de que o cigarro que entra produto de contrabando, ele consegue ser ainda mais nocivo do ponto de vista de saúde. Então, assim, nós também não estaríamos comparando um produto desenvolvido nacionalmente com um produto de contrabando pela irregularidade, pelo não controle na sua produção. Então, vejo que é um assunto em debate, né? Por hora, nós temos feito um enfrentamento grande para que o produto de contrabando não entre e não chegue nas cidades. O volume é alto, as nossas apreensões têm sido grandes também, mas é um assunto importante para se debater na política de segurança pública. Kelly Cadanos, trazendo um pouco. Bom dia. Eu queria saber, na verdade, em relação a essas regiões que foram anunciadas para a operação, você tem como detalhar melhor quais são essas regiões e qual delas seria mais crítica no ponto de vista de vocês? E também se essas drogas, armas, contrabando de cigarro, essas apreensões que foram realizadas, se há um trabalho em conjunto com a Polícia Federal de inteligência, se esse produto de contrabando tinha alguma relação com a atividade de facções criminosas. Kelly, isso. Nós estamos atuando no país inteiro e o que nós dissemos é que dividimos o país em 5 regiões para que o planejamento fosse nesse aspecto regional. Mas nós estamos atuando no país inteiro. Então, nós separamos de área A, B, C, D, E, mas são 5 áreas de atuação de forma que o país inteiro está englobado na operação. Com relação à questão dos crimes conexos ao contrabando de cigarro, por exemplo, e de qualquer coisa que financia o crime organizado, dentro do que é hoje a diretriz de trabalho de todos os órgãos do governo federal de enfrentamento à criminalidade em geral, nós estamos atuando integrados com a Polícia Federal naqueles crimes que são de atribuição de atuação deles, mas também com as polícias civis e polícias militares e polícias rodoviárias estaduais. A integração é uma diretriz nacional de atuação da Polícia Rodoviária Federal, amplamente reforçada diariamente pelo diretor-geral da nossa instituição. Então, nós atuamos integrados com a Polícia Federal também, mas com as demais polícias da mesma forma, para que a gente faça o que a gente tem dito, que é o policiamento orientado por inteligência, mas a repressão qualificada para que a apreensão não seja um fim nela mesma. A nossa finalidade, isso vale
para a pergunta anterior do contrabando de cigarro, que nós fizemos um enfrentamento dentro do que está previsto legalmente, a discussão, como o nosso diretor colocou, da tributação de cigarro, do grupo que está constituído, é para verificar qual é a relação da tributação com o ingresso de cigarros ilegais no país. E aí tem as questões de segurança pública, mas também de saúde, como foi bem pontuado. Dentro disso, da perspectiva nossa de atuação prioritária, o contrabando em geral, cigarro em especial, contrabando de cigarro, e isso só é possível de se fazer com integração, com as demais forças, não só de segurança pública, mas também com a Receita Federal, com o Ministério Público Federal ou estadual, e tem diversas forças-tarefas constituídas com esse viés da integração. A região mais crítica, se o questionamento é pelo ingresso, as áreas transfronteiriças são críticas em relação ao ingresso, e nós estamos defendendo, e isso é um consenso, de que o viés de entrada, o modal, não é apenas o terrestre, é também o marítimo, também o aéreo, e por conta disso tudo a integração é indispensável. Mas o mais crítico e é por isso que existe o trabalho todo, de todos que estamos envolvidos com isso, é a redução da mortalidade. E isso tem acontecido, os dados estão aí no país inteiro. Então, né, nesse aspecto, temos regiões ainda piores, e dentro dessa perspectiva que nós falamos que proteger os mercados consumidores que estão sofrendo com isso, que está gerando mortes violentas nos grandes centros, é uma prioridade. A região mais crítica, em qual sentido a senhora está dizendo? O estado que mais... O estado que é já há bastante tempo o campeão de apreensões da Polícia Rodoviária Federal é o Mato Grosso do Sul, mas não significa que seja um estado crítico nessa perspectiva. Nós trabalhamos com a lógica do crime que transita pelas rodovias e pelo crime que acontece nos municípios, e isso tem uma diferença conceitual. Dentro dessa perspectiva, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado onde as apreensões de droga neste ano aumentaram significativamente. E é um estado que, apesar de não ser fronteiriço, é um grande mercado consumidor, e por conta disso também uma prioridade nossa de atuação. Mais duas perguntas, o Alex, da Agência Brasil. Bom dia, Adriano. Aqui no canto. Bom dia. Adriano, o João acabou de mencionar a situação do Mato Grosso do Sul. Ontem, as autoridades de segurança no Paraguai deflagraram uma operação que resultou em pelo menos 5 mortes. Não se tem certeza ainda se entre eles há brasileiros, mas, segundo o próprio governo paraguaio, era uma organização ligada ao Comando Vermelho, que tem vínculos com o narcotráfico no Brasil. Há suspeita de que uma parte desse bando fugiu, se evadiu para o Brasil. Eu gostaria de saber se a Polícia Rodoviária Federal participou dessa operação, se está atuando lá na fronteira, que informações que você tem a respeito disso, e como é que está a situação na fronteira com a Venezuela, lá onde está atuando a Operação Acolhida, quantos homens que você tem lá, se tem necessidade de reforço. A gente sabe que a fronteira está fechada há 2 meses, mas pedestres continuam passando e tem uma movimentação lá de transporte de carga que utiliza carros. Queria saber como é que vocês estão atuando lá na região. Ok. Primeiramente, com relação à questão envolvendo o Paraguai, eu diria para você assim, nós participamos, em especial com informações de inteligência, e isso participam as várias agências aqui do país, com o conhecimento que tem no sentido de contribuir com as ações de repressão no país vizinho. Aproveito a oportunidade, até se me permitir, de dizer que a gente enxerga que existe hoje no Paraguai um fortalecimento no enfrentamento às questões que acabam trazendo, por exemplo, o cigarro para dentro do país, ou para o Brasil. Hoje o Paraguai vem sendo bastante colaborativo, entre outros países, e isso também tem sido um foco de atuação do Ministério, para que os crimes e a produção, trazendo a questão do cigarro, lá no país também seja controlado e, por via de consequência, menor ingresso aqui no país. É um trabalho no início, tem muita coisa para fazer, mas existem ações acontecendo. Com relação a Roraima, eu diria primeiramente que é uma situação trabalhada pelo Ministério
prioritariamente pelo Ministério da Defesa. A Polícia Rodoviária Federal tem atuado nas ações, nós fortalecemos, inclusive na Operação Lábaro, ações no estado de Roraima, porque existe todo um desdobramento do ingresso de venezuelanos no país, que está sendo administrado, como eu disse, pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Mas na parte ostensiva de segurança pública nós colocamos reforço durante todo esse período e entendemos que está atendendo dentro da necessidade e da disponibilidade que nós temos para atuar lá. Só para complementar, além da prestação do fornecimento de informações das autoridades paraguaias, houve fuga de criminosos de tráfico? Nós temos resultados. Nós estamos mobilizados com a área de inteligência e também ostensiva e monitorando a região por onde eles poderiam ter transitado em direção ao país. Mas, neste momento, nós não temos nenhuma informação que seja útil para que não se prejudique o que está em desenvolvimento. Por fim, o Tássio, do Jornal de Brasília. Boa tarde, Tássio Lohan, do Jornal de Brasília. Vocês conseguem fazer um recorte das rodovias que cortam o DF e o entorno acerca da Operação Lábaro? Números, resultado, coisa do tipo? Nós podemos, e o entorno em Goiás, na semana passada, nós tivemos resultados significativos de apreensão de droga, fuzis, inclusive, e de drogas, cocaína e derivados, e armamento, fuzis, inclusive, na região do entorno do Distrito Federal, em especial em Goiás. Nós temos todo o mapeamento das rotas, sejam elas as criminais, como falamos, mas também aquelas que são mais violentas na questão de segurança viária. Então, temos esse mapeamento, sim. Ok, senhoras e senhores, nesse momento eu agradeço então, a presença de todos vocês nessa coletiva. Caso haja interesse de a gente fazer um quebra-queixo com o diretor, tanto o diretor-geral ou com o diretor de operações, tá? A gente pode se posicionar aqui adiante. Obrigada. Adriano Furtado. É diretor? Geral da PRF. Adriano Furtado, diretor-geral da PRF. Qual o principal diferencial dessa operação das demais? A operação ela tem um foco de mobilização de efetivo, direcionamento de ações em todo o país. Nós estamos trabalhando com nivelamento em termos de capacitação de todos os agentes que vão atuar nessa operação, e ela é uma operação que ela tem um foco de atuação previamente definido pela área de operações com atuação da área de inteligência. Então tem um planejamento focado em rotas, atendimento de todas as regiões do país e a disponibilidade do efetivo para um trabalho direcionado. A prioridade foi na fronteira até o momento em relação a apreensões? O que chamou a atenção da PRF até agora? Nós temos várias apreensões, importantes apreensões de armas, de fuzis, como aqui colocado, no estado de Goiás, né, que é uma área um tanto quanto distante da região primária de fronteira, apreensões de maconha, de cocaína, que chegam nos grandes centros, que financiam o crime organizado e que é um foco de atuação, até por orientação aqui do Ministério da Justiça e por atuação histórica da Polícia Rodoviária Federal, é um objeto que a gente tem que enfrentar. Então, os resultados têm sido importantes. A definição dessas rotas, como dito, traz um cenário um pouco diferente do que a expectativa que nós temos de atuar apenas nos estados de fronteira, porque entendemos que os crimes transfronteiriços eles têm o ingresso pela região de fronteira, mas o desdobramento e os resultados nos grandes centros. Região Nordeste, estados... Faz o recorte no Ceará, por favor. Nós tivemos importantes ações, ali também fortalecer a integração. Nós tivemos operação integrada com a Polícia Federal, com a Receita Federal, né, resultou na sequência até da apreensão de um grande volume de cocaína no porto de Natal, uma apreensão feita pela Polícia Federal,
né? Mas foi produto de um trabalho integrado da área de inteligência, de informações. Este é o foco, esta é a orientação do nosso ministro e essa é a ação que nós estamos desenvolvendo prioritariamente na Operação Lábaro. Hoje, quais são os principais pontos de entrada de droga e contrabando no Brasil? Veja, nós temos prioritariamente a região de fronteira, o estado do Mato Grosso do Sul, num segundo momento o estado do Paraná, mas o modo de operação nosso é de enfrentar esse ingresso de contrabando, de armas, de drogas, nas rotas e que dão destino aos grandes centros, né? E é essa priorização que nós estamos fazendo na Operação Lábaro. Nesses 45 dias, quantas pessoas foram presas? Nós temos números de cabeça, 3 mil, e nós já estamos no país, desde o início do ano, com mais de 6 mil presos. Só nesta operação, 45 dias, e colocando a atuação destes 500 agentes, então nós estamos com aproximadamente 3 mil presos, né, que são flagrantes, são mandados de prisão que estavam por cumprir. E nós temos aí as ações, eu acho que assim, do resultado importante, a retirada de drogas, a questão do cigarro que financia o crime organizado, sem contar os males, a nocividade que traz para a população que consome esse material, munições, enfim, os resultados são grandes conforme divulgados e está trazendo dentro da expectativa nossa quando nós trabalhamos e planejamos essa operação. O agravamento da situação na Venezuela pode provocar uma intensificação da operação no norte do país também? Ele tem, como eu disse, a questão que envolve a Venezuela, ela está sendo administrada pelo Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, mas existem os desdobramentos na área de segurança pública e que estão dentro dos nossos planejamentos, já com reforços colocados prioritariamente em Roraima, para atender essa demanda extraordinária. Eu gostaria que o senhor falasse da necessidade dessa relação do crime organizado com essas operações nas rodovias do país. Houve essa integração com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a relação com o crime organizado. Veja, a orientação do nosso ministro, desde o início da gestão, é muito clara: integrar as forças de segurança. Inclusive, temos uma secretaria de operações integradas aqui no Ministério da Justiça, que vem atuando também em conjunto e que já fizemos operações com esta secretaria. A questão do crime organizado, toda a apreensão que nós fazemos nas rodovias, ele tem um desdobramento da Polícia Judiciária, prioritariamente da Polícia Federal, e existe um inquérito policial para apurar e encontrar quem são os autores, os envolvidos. Claro que são ações que caminham dentro do sigilo e dentro da estratégia da Polícia Judiciária. Mas o que eu garanto a vocês aqui é que toda a informação, todo o conhecimento que a Polícia Rodoviária tem sobre rotas, sobre o tráfico, sobre apreensões, são repassadas e compartilhadas na área de inteligência. O que muda efetivamente nessa estratégia de atuação da PRF? Muda o foco. Nós temos 500 servidores que saem da rotina de trabalho e são direcionados para uma atuação previamente planejada, com informações de inteligência não só da PRF, mas das agências parceiras, dentro desse formato de integração, e aí o planejamento focado para atuar em todas as regiões do país, nas rotas, prioritariamente nas rotas. Tem uma atuação também de segurança viária e em alguns momentos desta operação. Então, você pensar que nós temos recursos limitados, distribuídos no Brasil todo, né, e agora você concentra um grande volume com a capacidade de movimentação e de direcionamento desse efetivo, que é dinâmica, capacita esse efetivo e eles trabalham focado dentro de um planejamento balizado pelas informações de inteligência. Esse efetivo de 500 policiais não é pouco para uma operação dessa magnitude, digamos, mesmo com a inteligência já potencializando o trabalho deles? Veja, é o efetivo que nós temos disponível com um certo esforço da instituição e obviamente que se nós tivéssemos um efetivo maior, você poderia ter uma abrangência maior. Mas um modelo de atuação do nosso trabalho, que aí a gente guarda por questões de segurança orgânica, mas ele tem mostrado, enquanto resultado, tem mostrado resultado positivo. Então, é uma operação que tem dado o resultado esperado.
Nós estamos em constante avaliação dela e replanejamento, né? É uma operação que começou há 45 dias, um pouco mais, e ela tem uma extensão até o final do ano, que nós vamos fazendo os ajustes necessários. Qual que é o déficit no efetivo atualmente? Veja, hoje nós temos legalmente 13.098 definidos em lei, né, e a polícia tem um pouco menos de 10 mil efetivo. Então, se pensar no marco legal, nós teríamos alguma coisa em torno de 3.200 servidores. Déficit. Obrigada. São duas rotas.